Olá, olá meninas! Boa noite! Estamos aqui, né? Para mais uma noite da Semana Depiladora do Zero e Dona do Seu Negócio. E hoje eu estou de fardinha, com meu uniformezinho, porque o campo de batalha acabou tem pouco tempo. E aí eu aproveitei, já vim pronta mesmo para passar essa aula para vocês, tá certo? E eu já vou direto ao ponto. Ontem, nossa, se você ainda não assistiu a aula de ontem, vai lá, assiste a aula 1 primeiro e depois vem para essa aula 2, porque uma é a continuação da outra, tá certo? Eu passei um pouco sobre a minha história, passei um pouquinho sobre as minhas experiências, né, no mercado de trabalho e falei sobre o mercado da depilação e por que ele é um grande negócio, tá bom? Então, e hoje, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre plano, né? Porque ontem eu cheguei a comentar, já iniciei, que para todo início de negócio, de carreira, nós temos que ter um plano. E eu vou dizer uma coisa para vocês, como faz a diferença você ter um plano? Porque eu particularmente não iniciei a minha carreira com um plano e isso fez muita bagunça no caminhar da minha profissão e do meu negócio, que eu tive que ficar voltando e voltando para poder corrigir. E isso demanda muito tempo. O que aconteceu? Eu perdi alguns tempos aí que eu deveria estar evoluindo, que eu deveria estar crescendo, levando menos tempo. Eu levei mais tempo porque eu tive que ficar indo e voltando, corrigindo coisas que, na verdade, se eu tivesse feito no início, talvez eu não teria passado por alguns perrenguezinhos. É por isso que eu resolvi passar essa semana te passando essa iniciação, esse passo a passo do universo da beleza, né? De como você iniciar no universo da depilação, tá? Como epiladora e dona do seu próprio negócio, seguindo alguns passos básicos iniciais para que você não comece, digamos assim, um pouco errado e acabe aí sofrendo algumas consequências lá na frente, que é o que eu vejo normalmente em algumas profissionais, que não é culpa dela, porque eu entendo, tá? Quando eu fiz o curso também, na minha época, eu também não fui ensinada a organizar meu negócio, eu não fui ensinada, inclusive, nem a pensar na minha profissão como um negócio, né? E aí o que acontece? Eu fiquei levando como um ganha-pão, como assim, pagar minhas contas, ou pagar, o importante é eu me sustentar, e na verdade é muito mais do que isso. Na verdade, esse negócio, a nossa profissão como epiladora, a profissão que você vai iniciar agora, ou que você já ele não é somente um objeto de pagar as contas. Esse, claro, é um dos objetivos dele, mas é sim, ela tem que te proporcionar muito mais do que isso, porque ninguém vive só de pagar conta, gente. A gente sabe que a gente foi criado e ensinado de que o melhor é pagar as contas, o importante é pagar as contas. Mas no fundo, nós temos aí uma outra necessidade. A gente tem uma necessidade às vezes de saúde, então nós precisamos de pagar a nossa conta de saúde, nós temos que pagar a nossa conta de lazer, nós temos que pagar a nossa conta de autocuidado, principalmente nós mulheres, né? Precisamos pagar a nossa conta de autocuidado. Então, e muitas vezes o nosso trabalho, basicamente, é só para pagar as contas de consumo. E isso não é saudável. E esse não é o objetivo de você ser uma empreendedora. Não é para você ficar capengando. Não é para você ficar só pagando as contas do mês. É pra gente poder ter uma liberdade. Liberdade de tempo para você escolher o dia que você quer trabalhar. Liberdade de financeiro para você sim pagar suas contas, mas também você ter liberdade para usufruir dela, usufruir do fruto do seu trabalho. Não é verdade? Então, eu vou falar hoje sobre plano. O que é um plano? Planejar, né, gente? Vou dar apenas uma iniciação aqui, né? Porque é um tema muito vasto, de muitos detalhes, mas o que a gente precisa de início é saber os primeiros passos a levar. E aí depois a gente vai destrinchando, vai pegando gosto com a coisa e vocês vão ver que a cada vez que vocês pegarem uma etapa, né, a se cumprir no seu negócio, vocês vão ver que vai dar mais vontade de crescer, mais vontade de aumentar o seu conhecimento e, claro, aí você vai usufruir de grandes resultados,
tá certo? Então, o que é um planejar? Anota aí as perguntas que você precisa fazer para você e precisa ser respondida. Sinceramente, você precisa responder essas perguntas. Para quê? Para que você tenha noção de como você deve traçar os seus primeiros passos do seu negócio. E por que eu estou falando agora do negócio? Porque as pessoas acham, vou repetir, que é apenas aprender a depilação, a técnica da depilação e sair epilando e tá tudo bem. E aí, vou fazer epilação, vou ganhar dinheiro e acabou. E, gente, acontece, mas não se sustenta se você não tiver uma base de organização, né, de estrutura para sustentar aí, segurar aí esses pilares da sua profissão e do seu negócio. Porque senão chega a hora do vento, como eu falei ontem, né, ele cai, não aguenta, tá certo? E aqui a minha ideia é te dar um passo, te ensinar e te ajudar a você seguir um passo de um negócio sustentável, não para hoje, nem para amanhã, nem para daqui a 2 meses, nem só por 2 meses, mas aí até quando você decidir se aposentar, né? Tá certo? Então vamos lá, quais são as perguntas que eu preciso que você anote, que você faça e de hoje para amanhã ou agora mesmo você responda isso com sinceridade. Se você ainda não tem a resposta, você precisa encontrar, certo? E formular isso na sua anotação. Então primeiro a gente vai falar hoje sobre plano. Vamos falar sobre plano, né? Amanhã nós iremos falar sobre clientes. No terceiro dia nós iremos falar sobre, no quarto dia nós vamos falar sobre serviços e no último dia nós vamos falar sobre plano de ação, tá bom? Então vamos lá. Então, primeira pergunta que você deve fazer para você. Primeiro, o que eu vou vender? O que eu vou oferecer? Nós já sabemos, falamos ontem e hoje estamos aqui para isso. Então, o que você vai vender? Você vai vender o serviço de epilação. E quais são? Vou pegar aqui o meu caderninho porque eu anotei muitas coisas legais. Eu não quero deixar de passar e eu sou dessas, eu esqueço das coisas. Então, o que você vai vender? O que é o serviço de epilação? Falei que não é apenas arrancar pelos. Esse é o carro-chefe do seu menu de serviço. Esse é o principal produto do seu serviço, a epilação, o ato de arrancar os pelos, né? O ato de arrancar os pelos. Então, quais são... Desculpa, quase me engasguei. E quais são... É só isso que você vende? É só isso? Não, não é só isso. Lógico que como a epilação é a técnica mais procurada, ele é o que eu já falei, o carro-chefe, ele é o chamariz, ele é quem vai trazer a sua cliente. Mas pode acontecer dependendo da sua estratégia de divulgação, ou dependendo também de você profissional, desempenhar uma habilidade em outros serviços, mais habilidade em outros serviços, você também pode ter vários carro-chefes, você pode ter vários produtos que são também chamariz para determinados públicos, para determinados clientes. Como eu falei ontem, às vezes a sua cliente não epila com você, mas ela gosta muito do seu serviço de banho de lua. Talvez ela não goste do seu serviço de banho de lua, mas ela gosta muito do serviço de esparro dos pelos. Então, tem muita coisa que você pode oferecer para sua cliente. Então, o que é que você vai oferecer? Então, eu sugiro que a partir de hoje você diga assim, eu vou vender o serviço de epilação. Não, eu vou oferecer um conjunto de serviços da área da epilação, um conjunto de serviços ou vários serviços, né? Abra sua mente de que você não vai ser uma empreendedora da área da depilação de um único serviço, né? E mas tem coisas aqui que não vende, porque claro, vai depender muito do seu estado, né, do estado que você mora, da cidade que você mora. Alguns serviços eles vão ser mais fortes e outros não. Por quê?
Lógico, banho dourado, né, que é o clarear dos pelos, nós sabemos que é muito mais fácil vender em áreas praianas, em áreas de sol, em áreas onde as mulheres gostam muito de exibir o corpo, né? Que podem também, não é verdade? Então, vai depender disso? Vai. Mas dentro do banho dourado existe um outro produto, um outro serviço chamado banho de seda, que pode mudar de nome como você quiser chamar. Por exemplo, eu chamo de banho de seda, mas também já usei o nome dele como banho aromático. Eu fiz uma campanha de banho aromático, onde era o banho de seda, porém com toques de aromaterapia, com óleos essenciais, óleos vegetais, e eu fiz um ambiente muito mega spa. E aí o que acontece? Mudei a mensagem do banho de lua, mudei a mensagem do banho de seda, mandei a mensagem de uma simples hidratação corporal, de uma simples esfoliação corporal. Você tem que ter estratégias, lógico que quando a gente não tem, tem gente que diz assim, eu não tenho muita criatividade para essas coisas. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Você já olhou o universo como ele é lindo e perfeito, como tudo ao nosso redor é tão lindo? Você já viu a natureza como é perfeita? Você sabe de quem fez aquilo, né? Então imagina, você é filha, a imagem e semelhança de Deus, o dono disso tudo e que criou as coisas mais lindas que existem nesse mundo. Então deixa eu falar uma coisa pra você agora. A criatividade, ela tá dentro de você. Talvez você não foi ensinada, talvez você não foi inspirada ou não foi conduzida a tirar isso de dentro de você. Mas sim, a partir de hoje, diga assim, eu sou criativa. Você é criativa. Talvez você esteja também se espelhando em outras pessoas, se espelhando naquele que faz e acontece, e às vezes nem chega para fazer para saber se consegue ou não, né? Não sabe daquelas pessoas que dizem assim, eu não sei fazer isso, mas nunca nem tentou. Nunca nem tentou. Então, criatividade, assim como conhecimento, assim como inteligência, ele é um ato de exercício. Você vai exercitando. Hoje eu não sei cortar bonitinho um coração. Eu vou treinar até o meu coração ser bonito, da minha visão do bonito, sabe? Então, para com essa ideia de que você não tem criatividade. É só deixar fluir dentro de você aquilo que na essência você já é, tá bom? Então, você vai vender o quê? Então, quais são os serviços? O que você vai vender? Eu vou vender epilação com cera, sim. Vou vender epilação com linha, que é a famosa epilação egípcia, sim, porque tem clientes para esse tipo de serviço, tá? Eu vou vender banho de lua, banhos de seda, eu vou vender epilação artística, que é a decoração artística das regiões íntimas, tá? Eu vou vender, que mais? Spa de pelos, que são, como eu acabei de falar aqui, uma modelagem de serviços da epilação com a pegada de spa, com a pegada relaxante, com a pegada de tratamento, tá? Se você ainda não conhece isso, você vai ter a oportunidade de conhecer. E você vai também ter tratamentos de pele. Sim, tratamento pré-epilatórios e tratamento pós-epilatórios, certo? Tratamentos pré são aqueles tratamentos que vai preparar a sua pele ou preparar o pelo da sua cliente para receber a epilação. Sabe aquela cliente que a gente sempre mania de epiladora dizer que é um ensino antigo, é um ensino corriqueiro, inclusive. Manda a sua cliente esfoliar a pele antes da epilação. Beleza. Toda cliente faz isso? Não. Tem aquela que diz, eu esqueci, eu não consigo, eu não me lembro, eu não dou conta desses rituais, eu não dou conta dessas rotinas, eu sou ocupada. Lembra, eu falei, você vai fazer, quando você for fazer a anamnese da sua cliente, você vai ter ali na sua mão todas as armas que você pode utilizar para oferecer para ela os melhores serviços que são essenciais para ela, que resolve as queixas dela através da sua avaliação. E aí você vai ter exatamente as estratégias corretas, vai abrir a sua mente, você vai ver.
Então, o tratamento pré-depilatório é para aquelas clientes que não conseguem fazer esse tratamento antes de vir para a epiladora. Pelos encravados, desidratação da pele, ressecamento. Esse é o tratamento pré, você vende para sua cliente. O tratamento pós, pós é intercorrência, são clientes que encravou os pelos após a epilação, clientes que deu foliculite após a epilação. Então, antes é prevenção, depois é tratamento pós, tá? É tratamento agora. Então, tudo isso a gente chama de tratamentos porque é um tratar da pele, certo? Então, o que você vende? Todos esses serviços. O que você vende também? Um bom atendimento. O que você vende também? Um bom ambiente, talvez. A gente vai falar sobre onde e vocês vão ver que isso pode ser feito em todos os lugares. O que você vende mais? Ah, Nanda, eu vendo a minha simpatia, porque eu sou muito simpática. Isso também é um bom serviço. Então, assim, gente, é um conjunto de coisas que fecha no seu negócio, que fecha no serviço da epiladora, no serviço da epilação, do seu negócio de epilação, certo? Então, isso é o quê? O que eu vendo, você já sabe agora, né? Então, fixa aí. Agora, para quem eu vendo? Ó, para quem eu vou vender? Eu já sei o que eu vou vender, mas para quem eu vou vender? Será que eu vou vender para todas as mulheres? Será que é só mulher que faz? Bom, então para quem eu vou vender? Eu vou vender para mulheres, sim, de um modo geral, para mulheres ou para homens. Eu vou deixar em especial, eu particularmente não sou epiladora masculina. Já epilei homens há uns anos atrás, só nas regiões das grandes áreas. Eu sei que hoje está em alta aí a epilação íntima masculina. Não é a minha praia, é uma escolha profissional. Eu decidi não trabalhar com epilação íntima masculina. Então, mas quando eu atendia ainda o público masculino, o que eu atendia? Barba, peitoral, pernas, braços, costas. Isso o homem ainda epila, certo? Tem alguns homens. Vou te dizer uma coisa. Hoje tem algumas mudanças aí, mas em 10 anos nessa área, eu conto de dedo os homens que vieram. Não é o grande público, não é o público fiel, digamos assim. Tá mudando isso agora, tá mudando. Tem um grupo de homens, um grupo com uma classificação de comportamento que eles estão aderindo essa onda de epilar o corpo inteiro, tá? Mas não é um público muito... Você pode ser especialista nisso, mas não é um público muito... muito fácil, assim, de conquistar, vamos dizer assim, né? Então, você pode ter homens também, claro, mas é a sua escolha, tá? Outro público que é diferente do ser mulher, mulher de um modo geral, é o público gestante. Sim, mulher gestante, ela pode epilar a partir do 4º mês. E vou te dizer, por que eu botei separado? Porque é um público diferenciado. O atendimento e o tratamento para a gestante, ela é diferenciada. Por quê? Até a posição da maca, o local onde você vai atender ela, onde ela vai deitar, porque tem posições, quem já engravidou sabe, que a gente não consegue ficar estiradinha, que a gente sente dor nas costas, as pernas estão inchadas. Então, existe algumas posições que mulher grávida não consegue fazer. Então, é diferenciado esse atendimento gestante. Outro atendimento para a gestante, outra questão das gestantes são as questões de cosméticos. Não são todos os produtos que gestante pode usar, porque pode interferir aí na formação do feto, pode até ocasionar um início de aborto. Por exemplo, vou te dar um óleo essencial que é utilizado às vezes na questão de analgesia, que é o cravo, a canela, o cravo. Eles são estimuladores de contração uterina. Então, o gestante não pode usar. Gestante, na verdade, só pode usar mesmo óleo de lavanda, calêndula, camomila, erva doce. São coisas assim bem levezinhas.
E existe uma particularidade nesse público e é um público bem diferenciado, bem divulgado. É difícil a divulgação entre elas, porque existem muitos tabus sobre não pode epilar, provoca não sei o que, e não tem nada disso. Hoje em dia já caiu esse mito sobre a gestante não poder epilar, tá certo? Só existe algumas contraindicações que isso na ficha de anamnese vai conter. Outro público que você pode vender é adolescentes. A partir de 12 anos já é liberada a epilação para adolescentes. Ou eu nem sei mais se é pré ou se é pós, nem sei 12 anos mais o que é. Mas assim, eu considero adolescente, né? Adolescente, eu acho. Ou pré-adolescente. Então, 12 anos em diante já pode. Já começa, algumas meninas de 12 anos em diante já começa a apresentar alguns pelos terminais. Na região de axilas, região de pernas, né, bem comum. Na região de virilha, gente, a minha filha tem 11 meses e ela tem buço já. Tem pelo no buço, nasceu com bigode. Eu disse a ela, muito bem, já vai sofrer desde cedo. Então, aí você vê, as coisas mudaram por questões hormonais, nossa alimentação, o excesso de hormônio nos alimentos, os fertilizantes, né? Mudou muita coisa e isso está fazendo as crianças, inclusive, entrarem no período da puberdade mais rápido. E isso, quando a adolescente já começa no período da puberdade para menstruar, os pelos já vêm aparecendo. E aí alguns já começam a se incomodar. Eu tenho poucos jovens. O meu público-alvo mais meia-idade. É mais de 30 anos em diante. Chega um tempo que tem um público que se caracteriza com você, ela se identifica. E automaticamente você vai começando a migrar só para esse público. Mas eu atendo todo mundo, eu atendo quem apareceu, não tenho essa restrição, somente no público masculino. Então, 12 anos em diante já pode, porém, somente com a presença, não é com autorização, é com a presença de um responsável, né? Então, com a presença de um responsável, 12 anos em diante já pode começar a epilar. Então, você já sabe para quem. Então, você tem mulheres, você tem homens, você tem gestantes e tem adolescentes que você pode epilar. Ou vender qualquer desses serviços, tá bom? A outra pergunta que você precisa saber é como e onde? Vamos lá? Como eu vou prestar esse serviço? Como? O como é para você pensar na seguinte questão, que aí agora já é algo bem pessoal, para você profissional. Como eu vou prestar? Por exemplo, quais os dias da semana que eu posso ou gostaria de trabalhar, de abrir o meu atendimento? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Já vou botar o sétimo dia, tá? Sábado. Durante essa semana inteira, você, normalmente quem trabalha aí em trabalhos formais, né? De carteira assinada ou em trabalhos formais, que eu digo aqueles, né? De carga horária, trabalha todos os dias da semana, tem gente que não trabalha sábado, 8 horas de relógio. Como eu vou atender é como você gostaria, como você necessita que seja a sua agenda. Mas tem condição de eu escolher? Lembra que eu falei para vocês ontem que a grande vantagem de você ser empreendedora é você ter flexibilidade, inclusive na sua agenda? É isso, gente. Eu asseguro a você que tem condições de você escolher o dia e a quantidade de horas que você vai trabalhar. Mas aí, se eu trabalhar menos, eu não vou ganhar menos? Depende. Depende da sua região e depende da sua tabela de preço. Depende da valorização do seu serviço. Depende da sua posição perante profissional, sua posição profissional. Depende do seu conhecimento. Depende de muita coisa. Eu não vou explanar muita coisa porque tem muitos detalhes. Mas deixa eu te dizer, dependendo de como você se posiciona no mercado de trabalho, dependendo de como o seu serviço é vendido,
Muitas vezes a cliente se amolda aos seus horários. Eu tenho muita experiência nesse fato, porque eu já mudei de espaços e já mudei de horário muitas vezes. Já mexi com a minha agenda, brinquei com a minha agenda em muitas maneiras. E eu percebi que clientes que realmente querem o seu serviço, que realmente reconhecem que você tem um bom serviço a prestar, elas se adequam. Lógico, nem todo mundo vai se adequar. Só que nesse momento, é um momento que você também tem que pensar em você. Por exemplo, eu tenho família, eu tenho esposo, eu tenho filhos. Então, se eu tenho filho, eu sei e eu não tenho alguém que me ajude, eu não tenho uma rede de ajuda, eu não tenho como contratar um auxiliar. Então, eu tenho que me organizar. E aí entra a flexibilidade. Porque das duas, uma, se você é mãe e se você precisa trabalhar fora e você tem uma criança, das duas, uma, você tem que arrumar alguém para ficar com seu filho ou você tem que pagar por esse alguém, certo? E cedo ou tarde, se acontecer alguma coisa, mesmo que seja alguém, um amigo seu, você vai ter que pedir dispensa no seu trabalho para dar o socorro, né? Então, essa é a vantagem. Porque você pode, por exemplo, eu tenho uma bebê e para mim, o melhor horário para atender seria de manhã. Porque de manhã a minha bebê dorme bastante, então eu podia atender a manhã toda, que quando eu terminasse meu atendimento às 10 horas, ela estaria quase acordando. E aí seria muito fácil para mim, né? E eu tenho meu esposo que me dá uma rede de ajuda. Mas e quem não tem? E quem não tem? É melhor para você conseguir uma pessoa então para ficar meio turno? É mais flexível você conseguir uma pessoa para ficar com o seu filho ou ele ir para a escola ou para a creche, não sei, num turno e no outro turno você atender? Então essa é a sua necessidade. Então como eu vou atender é a sua necessidade. Ai, não, da minha vontade era assim, eu só poder atender 3 dias na semana, 4 dias na semana. Olha, meu melhor... Outra coisa que você tem que avaliar é o seguinte, vai chegar um tempo que você vai descobrir quais são os dias fortes do seu atendimento. Seja ele porque o comportamento da sua região e da sua cidade ou da sua clientela ali é mais para aquele ponto, por exemplo, época de verão, aqui é Bahia, então época de verão, aqui na minha cidade, época de janeiro, todo final de semana as minhas clientes viajam pra praia, casa de praia, o pessoal tem casa de praia, então vai para as casas de praia, tem cliente que passa 30 dias na casa de praia. Então eu já sei que no mês de janeiro, não adianta eu ter agendamento sexta e sábado, porque esses dias elas estão se preparando para viajar, então esses dias daqui são os dias mais fortes, então eu intensifico o atendimento aqui e descanso esses dias. Isso é nessas datas sazonais, mas você desde já pode determinar, olha, os meus atendimentos vão ser à tarde, toda a tarde. De que horas? Pronto, eu vou atender segunda, quarta, terça, quarta e quinta, só que somente à tarde. Ou eu vou atender todos os dias da semana, só que somente à tarde. Porque durante o dia, pela manhã, eu vou acordar, vou cuidar das minhhas coisas. Ou, é que eu gosto de dormir, eu quero descansar. Ou, eu durmo muito tarde, estudando, fazendo outras coisas. Então, eu preciso descansar um pouco mais. Porque, gente, essa área, a área da beleza, ela é maravilhosa. Mas vocês não podem esquecer de que o nosso corpo é a nossa máquina de trabalho e ela precisa estar bem cuidada. Porque no dia que você cai doente, você não trabalha. Você não trabalha, você não ganha, não é verdade? A não ser que você já esteja no nível de negócio onde você tem pessoas trabalhando para você. Isso a gente alcança também, é legal. E o ideal, porque você não pode depender somente do seu serviço para sobreviver. Porque você é uma pessoa, você pode de qualquer momento precisar se afastar. E aí? A não ser que você tenha muito bem organizadas as suas finanças, para caso, por exemplo, você vai tirar férias. Eu, por exemplo, tiro férias quando as minhas clientes tiram férias. Então tem um período que eu sei que elas saem de férias. Períodos próximos do Natal, próximo da virada do ano, próximo do Carnaval, aqui tem Carnaval. Então essas datas comemorativas, que eu sei que tem um período às vezes de 5, 10 dias, eu aproveito para tirar férias também, para descansar,
né? Então eu organizo tanto a minha parte financeira quanto os meus agendamentos para que eu falte esses dias. Isso é o caso de uma pessoa que trabalha sozinha sem nenhum funcionário. Mas quando eu já tive parceiros, né, de serviço dentro do meu ponto comercial, do meu estabelecimento, né, o meu era spa, saúde estética. Então, quando eu tinha essa estrutura, eu tinha outros serviços que, quando eu não estava, eles estavam girando o faturamento para minha empresa. Esse é o melhor, eu vou voltar para isso, mas agora eu dei um tempo. Então, você precisa organizar isso aí. E você precisa... Mas, gente, é muito tranquilo você trabalhar sozinha. É muito tranquilo você ter a sua sala, você ter seu atendimento sozinha, sem nenhum problema. O que é que vai exigir? Uma organização financeira para que quando você precise se ausentar por uma questão de saúde, ou de autocuidado, ou de lazer, né? Todo mundo necessita disso. Você não tenha prejuízos, né? Você não fique em falta com as suas despesas, sem pagar as suas contas, tá certo? Então, você pode determinar o como eu vou, qual dia, qual hora, qual turno, determine isso, coloque já no seu planejamento, porque aí depois também tem o traçar de estratégias para você faturar o suficiente para cobrir as suas despesas nesses dias e horários que você determinou. Eu só trabalho à tarde, então 14, 15, 16, 17, digamos, se você encerra às 18 horas. Então, se você encerra às 18 horas, você vai trabalhar aproximadamente 4 horas. Se você trabalha meio turno, 4 horas de relógio, na hora de você fazer o seu controle financeiro, de horas trabalhadas, de quanto você precisa receber para pagar as suas despesas pessoais e quanto a sua empresa precisa para manter também as despesas da empresa, né, do seu negócio, você precisa alcançar metas, né, objetivos de faturamento que cubra tudo isso. E você continua seu trabalhozinho de tarde, tranquilinha, e aí você se organiza melhor, né? Então dá pra você marcar seu médico todo pela manhã, porque é a sua hora livre. Então dá pra você marcar sua atividade física. Então dá pra você organizar suas coisas de casa, né? Arrumar seu lar, cuidar da sua família, tranquilo. E à tarde você vai estar focada no quê? No seu atendimento. Gente, é muito difícil quando a gente tem tudo isso muito embalado. Tipo, tudo que eu tô falando aqui com vocês, durante toda essa semana, eu estou falando por experiência de causa. Eu passei por essas etapas de erros para eu aprender. Eu passei por isso. Então, eu estou trocando com vocês experiências vividas. Não são experiências faladas, são experiências vividas. E nem experiências aprendidas em livros. Foi experiências vividas e depois é que eu fui buscar o conhecimento. Então, por isso que eu digo, é muito difícil você atender e correr para casa e fazer comida e voltar. Aí o menino cai doente, aí daqui a pouco precisa de uma emergência médica de alguém, aí você precisa fazer compras e você tá no meio do agendamento e ficar desmarcando o cliente, ficar reagendando o cliente. Gente, poucas vezes eu faço isso com as minhas clientes. Pelo contrário, que mais remarca, não é desmarca, mas que mais remarca comigo são as clientes do que eu remarco com elas. Mesmo agora, com família e filhos. Então, por quê? Porque existe uma organização. Para que, lógico, existe eventuais casos, existe, como é que chama? São... quando coisas que acontecem eventualmente, eu esqueci a palavra agora. Imprevistos, existe, mas imprevisto é imprevisto. Não é rotina. Não é previsto. Não é você saber que você não vai conseguir dar conta daquele horário e você não sabe por quê. Você sabe por quê. Porque não deu para se organizar e aí você desmarca. Isso aconteceu um imprevisto, isso é mentira, né? Aí você faz isso uma vez, duas, três. Na terceira vez ela já entende que você é desorganizada. Talvez até na segunda ela não goste, tá? Então tem que ter cuidado, organização. Então não é melhor você exatamente falar qual é o tempo que você necessita? Não é que eu quero, é o que eu preciso. É o que eu preciso. Eu preciso de
4 horas de relógio para mim, eu preciso de 4 horas para botar minha vida organizada para no outro tempo eu ficar com minha cabecinha voltada ali. Você sabia que a maioria dos acidentes que acontecem, as intercorrências que acontecem na hora do procedimento é por distração, não é por falta de técnica. Eu que já tenho 10 anos de profissão, já cometi erros hoje, no tempo de hoje. E eu percebo que era distração, minha cabeça em outro lugar. E você sabe que um acidente com alta temperatura, com uma cera quente, com um produto, com uma coisa, você pode trazer um sério problema para você, né? Uma cliente até inclusive te processar ou até te dar um custo alto de médicos, de dermatologistas, por alguma coisa que você causou na pele dela. Então, distração. E distração às vezes tem um preço muito alto, né? Então a gente precisa estar ali, ó, bem, com as coisas organizadas. Isso é a grande vantagem também de você ser dono do seu negócio e esse também é o contra, né? O pós e o contra, que é a questão de você também ter responsabilidade, organização. Porque imagina, quando você vai trabalhar no trabalho formal, você não tem que cumprir horário, né? Você tem que estar lá certinho, e ai de você que chega atrasado, ou desconta no seu salário, ou na terceira vez já te ponto para fora. Você não tem que cumprir os dias da semana. Se você ficar doente, você não tem que botar um atestado e olha lá se o seu chefe não te demitir. Então tem coisas aí que não mudam em relação à responsabilidade com o seu negócio. Mas é muito mais leve. É muito mais leve você fazer isso, porque sabe que você vivencia o crescimento do seu negócio, dia após dia. Eu estou aqui falando com pessoas, inclusive, que talvez estejam começando do zero. Então é dia após dia, degrau por degrau, cada conquista, cada aprendizado, cada erro, cada acerto é uma conquista. E isso é impagável, né? É diferente, é muito diferente. Então você já sabe como organiza aqui, ó. Como eu vou atender? Como eu vou atender? Se eu vou atender de dia, de noite, enfim. Como? Finais de semana, pode ser que você ainda tenha o seu trabalho formal e com segurança você deve fazer isso, claro. E agora, no momento, não te aconselho a você largar de vez, né? A não ser que você tenha total segurança do seu negócio. Mas você precisa, sim, primeiro estruturar isso e aí aos poucos, até porque financeiramente você precisa estar com suas contas organizadas para aguardar o tempo de que esse negócio comece a te dar dinheiro, né? Normalmente na epilação é muito rápido. Logo nos primeiros, eu particularmente ensino as minhas alunas que, inclusive, durante o treinamento da técnica, você já ganha dinheiro. Porque até treinando não existe cobaia, existe modelos, clientes modelos, e todo cliente, todo modelo, ele sim tem que arcar pelo custo de receber o serviço. Ah, mas ele não vai querer porque eu tô começando. Não vai? Fica achando que não vai. Vai sim. Ele vai querer. É mais fácil se ele pagar do que se for de graça. Eu vou te dizer seguramente, porque você não sabe a maior canseira que é para eu conseguir uma modelo para gravar aula. É difícil. Primeiro porque as pessoas acham que as partes íntimas dela vai sair aí pela rede, pela internet afora, né? E por mais que eu diga para elas que eu não vou divulgar as partes íntimas, que vai estar num lugar restrito, um lugar guardado, isso, lógico, quem vai ver são as pessoas que adquiriram o curso, mas ficam com medo. E a outra coisa é que mesmo quando você fala assim, ó, você quer ser minha modelo, a pessoa tá começando, tá com medo, você cobaia, vai errar comigo, eu vou sentir isso, eu vou sentir aquilo, não vai. Mas quando você se posiciona como profissional, você diz assim, olha, estou fazendo curso de epilação, vou montar um negócio agora do zero de epilação e estou captando modelos. E nesses modelos eles vão receber o serviço de epilação e eles vão pagar uma taxa simbólica, que é justamente para cumprir o horário do treinamento. O que é isso? Você tem que me pagar ainda porque eu estou prestando, porque hoje quem sabe que você está iniciando? Ninguém. Né? E mesmo que você diga que você está iniciante, que é o justo até para a pessoa estar preparada, não quer dizer que você não deva cobrar, porque você está tendo um custo de produto, um custo de cera. Então, pelo menos aí o custo da cera e dos produtos utilizados, os descartáveis que estão aí, né? Porque no início do treinamento é basicamente isso, é um material descartável, alguns poucos quilos de cera, 1 quilo de cera, a sua termocera e alguns poucos cosméticos para você iniciar o seu treinamento. Precisa de comprar todo o material de vez.
E aí pra quê? Por que eu indico pra vocês já cobrar? Porque nesse dinheiro, porque nem todo mundo tem padrinho, ou madrinha, ou mãedrinha, ou paidrinho, né? Ou maridudinho. Enfim, nem todo mundo vai ter o anjo investidor, né? O anjo investidor. Então, quem vai ser o anjo investidor? Você mesmo com seus recursos. O que você tem que fazer? Ganhar dinheiro para poder comprar o seu material, investir no seu negócio. Então, ó, eu comecei com poucas coisas, eu vou falar com vocês depois, mas eu comecei com uma cômoda emprestada que uma amiga me deu e eu forrei ela toda de tecido, porque eu gosto de customizar as coisas. A minha marca era de segunda mão, eu reformei. E os meus materiais básicos. E eu comecei a atender numa sala que só tinha a minha cômoda reformada, a minha maca, não tinha nem escadinha, não tinha carrinho auxiliar, não tinha quase nada, gente. E o meu material para ganhar dinheiro naquele período, naquele mês. Pronto, eu tenho que ganhar dinheiro com esse produto aqui, com esse material, e aí depois, com o lucro desse produto, eu vou comprar o material do tal serviço, aí eu vou divulgar. Aí foi assim, montinho, montão, jogando aqui, pegando ali, e graças a Deus, eu tô aí há 10 anos vivendo disso, tá certo? Então, agora nós vamos passar por onde eu vou atender, tá? Pronto. Eu já sei como e quais são os dias, já sei qual é o meu serviço e já sei para quem eu vou vender. Agora, onde eu vou fazer isso? Em que local eu posso atender? Você tem vários locais. Primeiro, você pode fazer parceria, como eu fiz no meu primeiro atendimento. Eu não tinha maca, eu não tinha nada. Então, eu comecei em duas modalidades. Eu comecei atendendo no salão de uma amiga, cliente na época da distribuidora, um salão de uma amiga cliente que ela já tinha sala pronta. E o que é que nós fazíamos? Nós trabalhamos com prestação em parceria de percentual. Do meu serviço, do meu menu, da minha tabela, nós entramos num acordo de um percentual eu deixar para o salão dela para cobrir o custo da sala, né? A sala dela estava parada, sim, mas ela tinha todo o material, eu não tinha nenhum material ainda, então ela arqueou, ela supriu com todos os materiais, né? Eu tinha na época, eu acho que só alguns cremes que eu tinha. Então, ela arcou com todo o material de epilação, de tudo que tinha, e a marca, a estrutura, tudo ela tinha. Então, eu sabia que eu não tinha ainda, o que é que eu fiz? Trabalhei com parceria com ela, tá? Que eu contei até essa história ontem, e comecei a atender também domiciliar. Então, eu atendia no salão dela alguns dias da semana, um turno, e no outro dia, e à noite, eu tinha algumas clientes domiciliares. Eu estava no começo da minha carreira e como eu disse, ninguém me conhecia na cidade. Não me conhecia na cidade, era muito mais difícil me conhecer como epiladora. Porque se me conhecesse na cidade, pelo menos sabia quem eu era, né? Mas não me conhecia na cidade e nem me conhecia como profissional. Aí o negócio ficou mais apertado. Então, eu comecei dessa maneira. Então, você pode trabalhar com um parceiro, assim como eu estou falando, alguém que tem um salão já com uma sala pronta e você trabalha com parceria para você fazer aí o seu lucro, fazer o movimento do seu faturamento, para aí você começar a investir no seu negócio. Você pode também prestar serviço. O que é prestar serviço? Tem ali um salão, tem ali um spa, tem ali uma empresa de epilação mesmo, eu não sei como é que o pessoal chama, meu pai, aquele negócio, mas eu acho que é a epilação, sala de epilação, negócio de epilação, é porque tem um nome, né? Por exemplo, aqui tem um chamado Depila Maria. Então, Depila Maria é o nome do local, não tem salão de depilação, né? Igual salão de beleza. Então, tem aquele espaço que já tem o serviço e contrata funcionárias, contrata prestadoras de serviço. Aí eu vou falar de prestação de serviço. A prestação de serviço, ela vai estipular um salário para você, tá? Que aí você também vai saber fazer as contas. Você já vai estar sabendo como fazer suas contas de hora trabalhada para você saber quanto que é justo o seu salário. Porque imagina, você vai trabalhar 8 horas de relógio, dando lucro para outro lugar,
tá? Prestando o serviço para ela e vai ganhar quanto? Você precisa saber quanto é a sua hora trabalhada, tá bom? Então ela pode te contratar como prestadora de serviço, que inclusive aí você pode entrar inclusive como empresa, como MEI, tá? Ou você pode entrar como funcionária, como carteira assinada ou um contrato de prestação de serviço. Pode. Tudo direitinho, muito bem planejado, muito bem pensado. Agora eu vou te dar uma dica agora. Se você optar, se essa for, na verdade, a única solução neste momento para você iniciar, determine a hora de você sair. Determine a hora, o dia, o tempo exato. Olha, eu vou trabalhar como prestadora de serviço para esse salão somente 6 meses, 1 ano. Determine, porque você está aqui para ser dona do seu negócio. Você não está aqui para ser funcionária, tá? Nada errado, tá certo? Mas a proposta aqui não é essa. A proposta é fazer de você dona do seu próprio negócio, te dar liberdade. Senão você volta a ser funcionária tradicional, tá bom? Então, por que eu tô falando isso? Porque isso é cômodo. Eu já vi inúmeras profissionais começar a atender em salões, ganhando salário, carteira assinada e simplesmente ficar lá de braços cruzados, só cumprindo horário e fazendo. Eu falei pra ela, mulher, você tá desgastando o seu corpo físico. O que é que você tá usufruindo disso aqui? Você é muito boa, você tem como montar o seu próprio negócio. Às vezes o medo, a insegurança e o comodismo. Porque empreendedor tem que ser sangue nos olhos, filha. Porque é todo dia matando leão. É verdade, é sim, mas todos os dias você vai matar esse leão muito bem armada. Não vai matar um leão com a faquinha de cortar pão, não. Entende? Você vai tá preparada para matar esse leão. Então, gente, não opte por uma questão dessa se você já não tiver em mente o dia de você deixar. Inclusive, converse com sua parceira, fulana, eu tô aqui de passagem. Nós vamos fazer essa parceria, mas eu tenho tanto X para sair porque eu preciso montar o meu negócio. Se ela disser, então pra mim não dá problema, não vá. Não vá. É melhor ser honesta no início, é melhor você ser aberta do que você ser injusta também com a sua parceira, não é verdade? Ela também está ali numa situação de empreendedora e que precisa das prestadoras de serviço. E talvez tenha outra lá que queira estar nessa questão que eu acabei de falar. Cômodazinha na dela ali, recebendo o salário dela. Tem. Então, já que tem e você não é a pessoa, beijo, tchau. Tá bom? A outra coisa é o que eu falei que eu fiz. Ponto fixo. Vou falar do ponto fixo. Você já iniciar com o seu ponto fixo. E quais são as maneiras de você iniciar com o seu ponto fixo? Você pode iniciar alugando um espaço e aí você vai ter todo o planejamento financeiro para você arcar com aquele aluguel, tá? Ou você pode fazer isso na sua própria casa. Aí, porque eu hoje atendo na minha própria casa. Na verdade, todos os pontos fixos que eu tive foram a minha casa também. Eu nunca aluguei uma casa, eu era solteira, então eu nunca aluguei uma casa eu nunca aluguei uma casa para ser só o ponto comercial. Eu sempre sempre aluguei casas, então eu alugava a casa já nessa estratégia e eu montava a estrutura do negócio e sempre tinha ali aquele quartinho com aquela cozinha, né? Sempre tem. Eu já procurava uma casa estratégica. Então eu já sabia que eu tinha que ter um lugar de divisória, onde as pessoas não viam minha casa, onde eu não tinha acesso à sala. A sala era sempre a minha recepção, e aí um quarto era na minha sala de atendimento e o banheiro social era da minha cliente. E aí um outro quarto, a cozinha, um outro banheiro que tinha lá, já era a minha casa. E ninguém, olha, era engraçado que tinha clientes que perguntavam, Nanda, você quer carona, vai pra casa? Eu disse, não preciso, eu só vou fechar a porta. E ela sabe, como assim você mora aqui? Eu digo, moro aqui. Nada, eu nunca sabia que você morava aqui. Eu digo, mas ninguém precisa saber. Não que isso seja vergonhoso, não é nada disso. Só porque a relação comercial, a estrutura era tão bem feitinha até hoje. Eu também agora estou morando na minha casa e nesse momento a minha casa também é dividida. E eu tenho a minha sala, tenho minha recepção, na minha sala já tem um banheiro, então eu já atendo aqui. E eu tenho uma outra estrutura atrás de mim, que eu coloquei uma divisória, uma porta, né? Eu coloquei uma porta. E a minha casa, o povo só sabe que eu moro aqui porque a minha filha chora, a minha filha grita.
A minha filha brinca, então dá pra ouvir ela de vez em quando. Então, mas antes ninguém sabia que eu morava aqui, né? Pergunta onde é que você mora, mas aonde? Essa casa é tudo isso, né? Ainda tem aqui atrás. Então você pode, agora, só tem um detalhezinho que você precisa ver. Existem normas da vigilância sanitária para ambientes como esse. Eu averiguei isso, como eu disse, eu sempre morei em casa. Então, a vigilância sanitária exige que você tenha uma entrada individual da sua casa. Ou seja, a cliente, outra coisa também que fica indelicado. A cliente não pode passar no meio da sua sala, onde o seu filho ou seu esposo está assistindo TV, para entrar na sua sala de atendimento. Entende? Tem várias maneiras de você organizar esse ambiente para que ele fique com cara de um estabelecimento confortável, acolhedor e não seja interferido pela sua vida pessoal. Não vou explanar muita coisa aqui, mas também existe uma organização, porque sabe, quando a gente trabalha perto de casa, exige mais de você ser mais organizado. Por quê? Tá aqui atendendo, vagou alguma coisa, ou precisa fazer alguma coisa, corre em casa, faz uma coisa, corre aqui. Aí às vezes o menino vem bater na porta na hora do atendimento. Não, tem que ter organização, tá? Para não ficar incômodo nem inconveniente para a cliente. Quando você faz isso com muita organização, acontece isso que eu acabei de falar, a cliente nem sabe que você mora lá, entende? Então, você tem como montar o seu espaço na sua própria casa ou alugar o espaço, tá? Uma sala, que não precisa ser uma mega coisa, gente. Toma uma salinha com banheiro dentro, pronto, resolve-se o problema, tá? Só tem que olhar, na verdade, algumas questões de vigilância sanitária, que aí não dá para falar sobre isso agora, mas aí você tem que procurar saber no seu município, na sua cidade, procura a Secretaria de Saúde, procura saber a vigilância sanitária, quais são as normas para você botar um ponto fixo de depilação, assim, o que é que eles querem. Eles exigem, às vezes, um piso claro, ele exige uma parede que seja lavável, ele exige uma pia ou um banheiro dentro da sua sala, algumas coisas muito simples. Não tenham medo da vigilância sanitária, porque cada município se comporta de uma maneira, e o melhor é você andar direitinho, porque se a fiscalização bater, é muito chato. Eles não fecham de imediato, mas te trazem um aborrecimento e às vezes você fez de uma maneira que nem dá para resolver, e aí a única maneira vai ser fechar o seu estabelecimento, entende? Vai ser tudo muito simples quando é feito organizadamente, tá? Por isso que eu digo que é ensinado muito a se fazer depilação, mas não se ensina a ter o seu próprio negócio. E ter o seu próprio negócio tem várias coisas que de maneira simples dá para fazer e começar a trabalhar sem preocupação, sabe, gente? Fiquem tranquilas. E o outro, além do ponto fixo ou ponto na sua casa, é o atendimento domiciliar. O atendimento domiciliar é você simplesmente preparar toda a sua bagagem, né, e ir para a casa da cliente, onde você não vai ter custo com o estabelecimento, com despesas fixas, e tudo é custeado, porque tudo já é custeado para a cliente, o produto, o seu deslocamento, todo o resto já é custeado para a cliente. E já que já é, então o que é o transporte, né? Tudo é custeado. Então, além disso, o ambiente também é custeado para a cliente. Tem uma grande vantagem domiciliar também, que você não tem que se preocupar com os regimes de vigilância, porque é o ambiente da cliente. Agora, tem outros contras aí também. Questão de organização de tempo, chegar na casa da cliente, a cliente está pronta, tem algumas coisas aí que do atendimento domiciliar precisa de alguns posicionamentos. E a outra coisa é a questão de preço. Atendimento domiciliar é um alto luxo. Então, ao contrário do que pensa, atendimento domiciliar não é mais barato do que atendimento em ponto fixo, tá? É um alto luxo, afinal de contas você vai até a casa dela, que maravilha, no conforto da casa dela, tudo é mais caro. É igual o delivery, né? É igual o delivery. Então esse é onde eu posso atender salão de parceiros, prestação de serviço com carteira assinada ou com contrato de prestação de serviço, ponto fixo, que pode ser na sua casa ou domiciliar, tá bom? A outra coisa, a última coisa é quanto eu preciso, né? Quanto eu vou precisar para botar em prática o meu negócio? Quanto eu vou precisar? A primeira
primeira coisa, se você já é epiladora, você já teve o primeiro curso que foi da sua formação. Se você não é, você vai ter que ter primeiro a sua formação, né? Depois da formação, que você já determinou tudo isso aqui, você vai saber exatamente quais são os seus custos. Mas da formação, além da formação, você vai ter dos seus primeiros materiais. Só que, claro, gente, todo material que você comprar não é compra, é investimento, porque você vai fazer aquele produto gerar dinheiro para você. É diferente de você comprar uma roupa. Você vai comprar uma roupa, ele tem outro valor. A roupa, ela tem um valor da autoestima. O serviço, ele tem o custo do material, mas ele tem também o preço, o rendimento dele. O rendimento dele. E o rendimento é muito bom. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês verem. Uma cera epilatória de pernas, normalmente ela custa aí no máximo em R$6. R$6. E para você epilar uma perna inteira, a média que você gasta com uma quantidade de pelo razoável, um rolão inteiro. Um rolão inteiro e meio, mais ou menos. Então, digamos que você gaste R$12 de cera. Quanto que você gasta de produto? Gramas, né, gente? Graminhas, ml, moedinhas de 50 centavos é o que você gasta de produto para higienizar uma perna. O que você mais gasta? TNT, sua luva, sua máscara, sua touca. Pronto. Isso eu tô falando do serviço do procedimento, não tô falando de custos fixos, tô falando de procedimento. Digamos que você gaste aí no máximo uns R$15. Uns R$15 você gaste. Normalmente uma meia perna, não sei na sua região, mas normalmente é cobrado em média R$20 a R$25. Tô falando de meia perna, vamos falar de perna inteira, falei de perna inteira. Então de perna inteira em mais ou menos de R$30 a R$40. E digamos que você gastou 15, já fez as contas? Vamos aí, Fernanda, mas ainda tem o profissional, a hora do profissional e ainda tem as despesas fixas. Então vamos arredondar esse custo inteiro. Uma média, gente, não estou calculando certinho não, viu? Que esse cálculo não é desse jeito. Então a média que você gaste aí é R$20 no total. Você gasta R$20 estourando, entre custo fixo e tudo que você precisa como profissional e a sua hora de trabalho, tudo aí tá dentro, você gasta R$20. Você gasta R$20, você cobra 40, então você tem lucro de quanto? É fazer conta. Às vezes a gente fica fazendo tempestade sem fazer conta, tá certo? Então isso é que uma boa organização financeira e uma boa visão do seu planejamento vai trazer para você mais clareza e mais respirar fundo e o medo vai embora, né? Por quê? Porque não fica vendo só as conversas aí de que uns falam, outros falam, né? Mas claro que precisa que vocês tenham racionalidade e que você realmente esteja com o pé no chão, porque isso é uma construção, tá certo? Então, você vai precisar da formação, uns custos de alguns produtos que para você iniciar, que inicialmente eu particularmente não exijo que compre todos os materiais, não. É como eu disse, o primeiro passo é fazer você ganhar dinheiro. Primeiro dinheiro que você compra, agora você vai investir no seu próximo serviço. Pegou o dinheiro, agora você vai investir. Lógico que desse dinheiro vai sair também o seu dinheirinho para você pagar suas contas pessoais. Então, esse dinheiro eu vou separar o meu e o da empresa. O da empresa, vou investir em produto, vou investir numa marca, vou investir no... Entende? É assim que a gente começa. Que não tem anjos investidores, padrinhos, madrinhas, mandrinhas, uzinhas aí da vida, né? A outra coisa, lógico, e aí então você vai precisar investir na sua formação, nos seus materiais e já ter aí a sua tabela de preço para começar, inclusive, ganhar dinheiro no treinamento, tá certo? Então hoje você já aprendeu qual a maneira de você fazer o seu planejamento, tá? Então você já sabe o que você vende, você já sabe para quem você vai vender, você já sabe como em relação à sua organização de agenda e onde, os locais, de que maneira e quanto você precisa para iniciar nessa carreira de epiladora, tá certo? E aí, gente, quando eu estava falando aqui para quem eu vou utilizar, eu falei até ontem, achei engraçado, porque assim, a gente acha que quem vai ser as nossas primeiras clientes são a nossa família, que é as pessoas que mais nos conhecem.
Nem sempre isso é verdade. Por quê? Porque epilação é uma questão de intimidade. Você sabia que as pessoas que mais te conhecem têm mais vergonha? Eles não vão ter coragem de tirar a roupa pra você, né? Não é só uma questão de medo do que você vai fazer, é de vergonha, tá? Então não se frustrem e nem fiquem, catando, pensando que, ai, minhas clientes vai ser fulana, ciclana, beltrana. Calma, aguenta aí a sua ansiedade, porque às vezes o seu redor, em visões que até você não tem ainda, estão os seus melhores clientes. E lógico, essas pessoas que são próximas, um tempo talvez ela venha, talvez não. Eu tava num grupo, eu tinha um grupo, né? Eu tenho um pessoal da igreja, né? Que eu sou evangélica, e aí eu tinha pessoas que tinham vergonha de vir pra mim. Me conheciam o meu profissionalismo, mas não tinham coragem, por vergonha. Eu dizia, meu Deus, eu nunca vi que conhecer você ia me tirar lucro. Imagina, eu não ia conseguir ter você como cliente, perdi como cliente por causa do conhecimento, por causa da amizade, tá vendo? E eu tenho amigas próximas também que não faz, porque tem vergonha. É assim. Mas fiquem tranquila, porque amanhã nós vamos falar sobre clientes. Nós vamos falar sobre clientes. E falando sobre clientes, eu vou mostrar para vocês como você já visualizar e dar os primeiros passos aí de como se comportar para você conquistar aí os seus primeiros clientes, como você fideliza, como você pode atrair esses clientes inclusive para o seu treinamento, né? Para comprar o seu treinamento. Comprar, que eu digo, é para pagar para você treinar. É isso aí. Então, e amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de mercado, de preço, de como cobrar. Uma dor de cabeça, eu ouço tanta gente até hoje perguntando, quanto eu cobro? Quanto eu cobro? Mande aí, gente, a sua tabela. A menina no sul, a outra na Bahia, perguntando quanto é que a outra cobra. Que, gente, é muito diferente. O público, a região, os custos, principalmente os custos. É muito diferente. Então não dá para cobrar a mesma coisa que a outra. É só para ter uma noção. Mas normalmente quem tem isso sobre só uma noção é que não tem organização financeira. E aí o que acontece? Às vezes você está perdendo lucro ou você também está tendo prejuízo no custo dos seus materiais. Tá? Então não é assim, só pegar a tabela da colega. Parem com isso, por favor. Então amanhã nós vamos falar de clientes. Quero agradecer a você por estar aqui nessa aula. Eu espero ver você amanhã aqui também e nas outras aulas, porque tem presentinho aí na última aula, tem brinde, tem um bônus super especial para quem ficou aqui na última aula, um presente, e tem muito conhecimento, que isso não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague aquilo que eu estou entregando para vocês aqui, porque eu sei que a partir de ontem, muita gente, você e muita gente, já subiu o nível da mentalidade de empreendedor e já está sonhando com o seu negócio de epilação. Então eu te vejo amanhã, tá certo? Fica com Deus. Boa noite, boa noite, boa noite. Tchau, tchau.